Bem-vindo a mais um podcast Rodovale Advocacia. Toda sexta-feira a gente tá junto aqui para bater um papo sobre algum direito que você ou alguém que você conheça pode ter. E hoje a gente vai conversar sobre aluguel de imóveis, contratos de locação, inquilinato. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber ele hoje, Dr. Rafael Pires, que é especialista no tema. Ele também que é professor universitário, advogado experientíssimo. Deu trabalho trazer ele aqui, porque ele está agora na Ponte Aérea Salgueiro, Petrolina, então às vezes a gente convidava, ele dizia, eu não vou estar essa semana, mas deu certo, ele está aqui com a gente hoje. Então já aproveita, compartilha esse episódio aqui com quem está com algum problema com locação, aluguel de imóvel, ou com quem tem um imóvel e precisa tomar algumas precauções para se alugar, quem está pensando em mudar de casa, está pensando em mudar de ponto comercial. É sobre essas coisas e muito mais que a gente vai conversar aqui hoje. Deixa eu dar logo boas-vindas aqui a ele. Dr. Rafael Pires, bem-vindo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, João Paulo, obrigado, agradeço a você pelo convite, né, é uma honra estar aqui no seu podcast, né, e poder tratar desse tema, assim como você vem fazendo, né, semanalmente, né, esse podcast trazendo temas importantes para a sociedade, para a sociedade civil, para ter ciência dos seus direitos, né, a população ter ciência dessas questões, desse direito que possa vir a ter e pode estar sendo cessado aí de alguma forma. Então a gente está aqui para esclarecer, tentar esclarecer. Beleza, e a nossa missão, né? Como advogados, a gente tem a missão de difundir o conhecimento sobre aquilo que a gente sabe. É porque a gente, quando jurou para se tornar advogado, a gente prometeu lutar por justiça. Dentro dessa luta por justiça, né, Rafael? Tá, a gente informar a todo mundo. Por isso que a gente está aqui sempre trazendo um colega e sempre pessoas experientes, né, que trabalham na área. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, fala um pouquinho sobre você. Quem é Rafael Pires? Sim, eu sou advogado, né? Na verdade, Rafael Pires é uma pessoa que tem muitos sonhos, né? Como qualquer outra pessoa que batalha por uma causa, né? A causa pessoal enfim, como é que eu posso dizer? Profissional, pessoal, mundial também, na verdade, que você sempre quer o melhor para a população, né, melhor para as pessoas, você quer viver num mundo melhor. E eu parto dessa premissa que eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para mim também no futuro. E isso eu acho que a gente utiliza também a nossa profissão, tentando criar algo melhor para todo mundo, para a nossa sociedade. Eu acho que o papel do advogado é esse, né? O que seria do mundo se não fossem os advogados, né? Quantas injustiças não existem? Buscar a justiça, né, através da sua profissão, trazer o bem social, trazer o equilíbrio, né, para a população. É basicamente isso. Então, assim, eu quando pensei em fazer direito, eu sempre quis, desde criança, fazer direito, fazer faculdade de direito. Inicialmente eu achava que ia ser muito difícil, mas não foi fácil, né? Mas estou aqui até hoje. Consegui vencer muito, tenho muito ainda a conquistar, mas eu me considero uma pessoa feliz na profissão, como pessoa também. Bem sucedida. Autoridade no assunto. Dentro da. Como é que posso dizer? Da modéstia, aí, né? Talvez sim, bem sucedido. Mas a gente trabalha para isso, né? Acho que a gente tá, né, você também no seu ramo, e nós no nosso ramo, a gente sempre pensa em galgar e querer sempre mais, crescer, a buscar conhecimento, passar para o cliente e ter sucesso, né? Sim. Então, sucesso para mim não é só dinheiro, né? Também satisfação pessoal e fazer bem o que você se propõe. Verdade. E você faz muito bem, eu sou testemunha disso. Obrigado. Você é baiano, né, Rafael? Sou baiano. De que cidade? De Campo Formoso. Nasci em Campo Formoso, mas morei muito pouco tempo. Aí meu pai na época era gerente de banco e vivia transferindo para outras cidades, né, da Bahia. Aí morei em várias cidades da Bahia. Aí, por fim, morei em Juazeiro até os 12 anos, Juazeiro, Bahia, do lado de Petrolina. Meu pai de Juazeiro e minha mãe de Petrolina. Aí minha mãe, quando minha avó faleceu, não, agora a gente vai para Petrolina. Aí atravessou a ponte, aí dos 12 até a faculdade foi morar em Petrolina. É um baiambucano, assim que chama, né? E tem um pé no Ceará, né? Que me formei na URCA. Na URCA, no Crato, né? No isso. Ceará. Aí fiz vestibular, passei lá, morei 5 anos, depois voltei pra Petrolina. Só que aí casei e vim pra Salgueiro. Foi lá que você conheceu o Dr. Fabiano, seu sócio? Vocês Isso. estudaram juntos, colega de sala? Não, colega de sala de faculdade. Ele estudava com um ex-sócio meu, amigo, que a gente morava junto.
E aí a gente conversou e decidi vir pra cá, que eu já vim morar por causa da minha esposa, né, daqui Salgueiro. de Salgueiro, e aí a gente fez a sociedade também até hoje. Foi assim que você chegou em Salgueiro, né? Conheceu lá o Dr. Fábio. Aí eu lembro que desde quando eu comecei na advocacia, a gente é quase que contemporâneo, eu e o Dr. Fábio. Em breve ele vai estar aqui com a gente. E aí eu lembro que desde o começo você estava junto com ele, né? Tem quanto tempo de advocacia já? Ele começou a advogar em 2010, salvo engano. 2009, eu acho. 2009, 2010. Eu comecei em 2010. Minha OAB é que eu terminei a faculdade em 2009. Final de 2009, aí eu tirei a OAB em junho de 2010. Comecei a advogar. E aí vim pra cá em 2011. 2011 para 2012. 2011 eu comecei a final de 2011, mas morar pra sociedade mesmo foi 2012. Tua OAB é o que? 27, 28 mil? 29. O número da OAB entrega a idade. A minha 27 mil, eu vejo os jovens advogados agora 60 mil. Você se formou o quê? Em 2008? Me formei em dezembro de 2008 e comecei em janeiro de 2009. E lá por isso que eu falei, que eu lembro que desde o começo você está nessa luta com o Dr. Fábio, já está aqui em Salgueiro, já é um cidadão salgueirense. Casou, constituiu família aqui, mas nunca deixou essa ponte aérea com Petrolina, né? Você tem escritório lá também hoje, não é isso? Isso. Temos escritório lá. E atualmente você está mais lá ou mais cá? Como é que tá a tua rotina? Mais lá em Petrolina. Mas todo dia tem coisa daqui, porque hoje com a PJE, atendimento videoconferência, então atendimento, tem cliente para atender aqui em Salgueiro, eu atendo por videoconferência. Quem quiser falar com o Dr. Rafael, encontra lá no Instagram. Qual é o Instagram? O arroba? Rafael Pires Campos. Rafael Pires Campos, não. Já segue lá o Dr. Rafael, que é extremamente competente. E eu sei que você é advogado previdenciarista também, e eu sei que você atua em outras áreas. Inclusive, eu lhe conheci a primeira vez que eu vim fazer audiência aqui em Salgueiro, na Justiça Federal. Eu lembro do primeiro contato que a gente teve. Eu até perguntei, como é o juiz aí? O juiz é bom, a sentença dele é boa, tá? E graças a Deus aquele processo deu certo. Você lembra ainda? Eu lembro. Era um processo difícil, não era fácil não. E aí você teve um período, e assim, eu falo teve um período, mas quando a gente é professor, a gente nunca deixa de ser, né? Que você deu aulas aqui na FACHUSC, né? Na faculdade. Sim, de 2018 até o ano passado. Do ano passado estava dando aulas aqui na FACHUSC, fomos colegas de profissão também. 6 anos. Experiência extremamente extensa na prática civil. Isso. Também, né? E aí, conta pra gente, como é que chegou essa vinculação com o inquilinato, com o direito das locações? Como é que surgiu essa paixão por esse assunto? Hoje nosso escritório, o forte, né, é a área civil, né, porque Fábio sempre foi civilista, eu enveredava muito pela área trabalhista e previdenciária. E aí, por influência dele, pela demanda do escritório também, que é muito alta na área civil, via necessidade também de enveredar pela área. Inclusive, eu fiz especialização em processo civil também. E aí por conta justamente da demanda do escritório. E hoje nosso maior demanda é civil e também na área imobiliária. Justamente a parte de locação de imóveis, a gente faz gestão de imóveis, né? A gente não é imobiliário, mas a gente faz gestão contratual, toda essa problemática que tem na relação entre locador e locatário. Então a gente consegue resolver isso entre essas partes, entendeu? A gente faz essa gestão. Problemática muito comum, né? Porque assim, a gente tem um volume muito grande de processos envolvendo o direito imobiliário no judiciário brasileiro, porque as partes simplesmente não conseguem se entender ali. A gente, no último podcast, conversava com o Dr. Ranieri como evitar processo, né? E é óbvio que você evita o processo através de um acordo, né? E muitas vezes isso não é possível. Por isso que a gente tem um número grande de demandas no judiciário tratando sobre esse tema de imobiliário. Mas vamos voltar aqui voltar a nossa conversa especialmente para a questão do inquilinato, da locação. Se eu tenho um imóvel, doutor Rafael, eu posso alugar, e isso é prática comum, eu sei que acontece na prática, mas é certo, tem valor jurídico um aluguel que eu faça desse imóvel
a um inquilino de boca, tem valor jurídico, esse contrato verbal, que é muito comum. Às vezes as pessoas acertam verbalmente Sim, sim. e não documentam isso. Na verdade até teria, porque é válido o contrato, né? Verbal. Assim, verbal, existe o contrato verbal, porém é muito limitado, né? Muito limitado. Porque ele deve obedecer às regras que estão lá na Lei 8.245 de 1991, que rege o contrato de locação. Na ausência, né, do contrato por escrito, a termo, você vai para as regras lá da lei do inquilinato. Que é essa lei que você falou, Isso, a lei do inquilinato. 1245 de 1991. Então, na ausência do contrato, vai para os termos da lei. Por exemplo, uma pessoa tem um imóvel, tem uma casa, aluga essa casa por R$1.000. Passou um ano, como é que fica para eu reajustar esse aluguel se eu não tenho um contrato? É possível reajustar? Tem alguma taxa que a lei diz, olha, se não tiver pactuado... Isso, tem a previsão lá na própria lei de reajuste, sim, é possível, o reajuste anual. Mas aí isso é bem complicado, porque a gente não acordou isso, vai ficar aquela briga de narrativas, né? De narrativas. A gente não combinou nada disso. Mas existe a lei tem que ser cumprida. Com relação a índices, né? Existem os índices oficiais, né, de reajuste de aluguel. O que a lei diz também é que não pode ser utilizado, o que é muito comum, que o pessoal utiliza como índice o salário mínimo. Vincular o salário mínimo, não né? Não pode desvincular. Eu não posso, por exemplo, dizer, eu vou alugar a minha casa por um salário mínimo, e esse reajuste... Ser com base no salário mínimo, não pode. Então tem que ter um índice, e geralmente a gente usa o IPCA, usa-se também muito o GPM, então fica aí de acordo com as partes decidir qual índice será, mas não, em hipótese alguma, não pode ser vinculado ao salário mínimo. E assim, tem muitas outras questões que são discutidas, né, quando você aluga uma casa. Não é só o valor da mensalidade do aluguel, mas, por exemplo, por quanto tempo vai ser aquela locação, se tem multa em caso de descumprimento, quais são as obrigações. Por exemplo, o que a lei diz? Imagina ainda na esfera do contrato verbal. O que é a obrigação de pagar do locador e o que é a obrigação de pagar não só de pagar, a obrigação do locatário, né? O locador é o dono do imóvel, o locatário é o inquilino. O que é que cada um tem que pagar? E aí eu estou querendo saber em relação essa dúvida é bem comum mesmo. Benfeitorias, a impostos. Gera confusão mesmo. Quem tem que pagar o quê? Isso. Assim, qual a obrigação do inquilino? Ele deve zelar pelo imóvel, né? Ou seja, ele está morando, ele tem que tratar o imóvel como se fosse seu, né? Ou seja, tem que cuidar pintar as manutenções básicas que se deve ter um imóvel. A pintura, eu posso dizer, claro, teve uma goteira, um reparo ali, uma coisa ali que surgiu, alguma coisa que vai surgindo ali que você sabe que é do uso. Agora, se for algo estrutural, a parede rachou. Quebrou um vaso sanitário, por exemplo. É estrutural. Quebrou como? Foi uso? Se foi uso, aí quem tem é o inquilino. Certo. Agora, se foi um defeito que deu, não sei. O piso subiu. A parede rachou, o telhado caiu, aí é obrigação do proprietário, certo? Obrigação do proprietário, porque é estrutural. Então, esses problemas estruturais do imóvel é de responsabilidade do proprietário. Agora, problemas de uso, né, do imóvel é do inquilino, porque ele está usando, então ele está desgastando o imóvel, ele deve manter o imóvel. A gente está em Salgueiro, Pernambuco, é muito comum aqui a gente ter infiltrações, umidade ascendente nas paredes, né? É o famoso sal nas paredes. Aquilo ali, e é como quase todos os imóveis da cidade, se não fizerem uma impermeabilização, quase todos eles vão ter aquele problema do sal. Aquilo ali seria responsabilidade de quem? Teoricamente seria do proprietário, mas a gente sabe que o proprietário não vai, porque ele vai dizer, não, isso aí é questão da pintura. Então, assim, deve-se usar o bom senso. Se for ali todo ano, você tirar o sal, fazer pintura da casa, entra ali com uma manutenção realmente do imóvel. Mas se for algo que você vê que está danificando a estrutura do imóvel, que às vezes o sal corrói mesmo, que chega a danificar mesmo a parede, ter o risco de desabamento. Aí sim, nesse caso, vai ter que entrar o proprietário. Ou pode chegar num acordo, os dois conversarem, não, eu arco aí com material, você arca com a mão de obra.
já que vai estar mexendo ali na estrutura do imóvel. Também é muito comum de acontecer. Outra obrigação que eu não falei, que essa obrigação também que gera um pouco de polêmica, a questão do IPTU. O IPTU, quem paga é o dono do imóvel, que é dele, mas... É imposto de propriedade, né? Isso, é imposto de propriedade, mas existe a previsão lá na lei que fica entre as partes decidirem isso na hora do contrato. E muitas vezes, nos contratos que eu faço, quando eu estou pelo lado do proprietário, eu coloco o inquilino para pagar. Mas no contrato. E na esfera verbal. Ali, no contrato. Na esfera verbal aí fica pro proprietário mesmo. O proprietário, até porque o imposto vem no nome do proprietário, né? Isso, aí fica pro proprietário. Mas isso pode ser acordado no contrato você ser a obrigação do inquilino. Certo? Então é muito bom, muito importante o inquilino estar atento ao contrato, porque pode estar ali, ele não querer pagar, e aí você negociar isso com o proprietário. A obrigação do inquilino seria o quê? Pagar as taxas normais de água, esgoto, energia, que são aquelas coisas de uso do imóvel. Aí ele tem que arcar. É meio óbvio, né? O cara tá consumindo energia ali. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar, né? Mas é algo que realmente gera muita polêmica, e a ideia aqui é a gente advertir as pessoas, né? Por quê? Quando há um conflito, normalmente, e é muito comum nos contratos verbais, né? A pessoa no contrato verbal fecha ali, mas não aperta a mão, vai ficar... Normalmente o locador está preocupado em receber o aluguel no dia. Sim. O inquilino está preocupado em morar, e aí lá na frente esses problemas começam a acontecer, né? E é interessante que a gente explique que a lei diz, em caso de não haver um contrato escrito, o que é a obrigação de cada um, né? Então você já chamou bem a atenção, né? Obrigação estrutural do locador, IPTU do locador, se não tiver um contrato formalizando o contrário, taxas de água, luz, esgoto do locatário, do inquilino, mas num contrato aí, que já saindo da esfera verbal, num contrato, isso pode ser acordado de forma contrária, né? Independentemente do que está na lei, a lei deixa prevalecer a vontade das partes, né? Sim. Então, assim, se de repente um inquilino aceita pagar o imposto do IPTU, isso tem que estar no contrato, porque aí o locador pode cobrar dele isso na justiça, né? Sim, pode. Daí a importância de ter esse contrato. E aí a gente tem uma cláusula importante que é colocada normalmente nos contratos, é a cláusula de duração desse... Existe um tempo mínimo de locação ali, doutor Rafael? Ou fica a critério das partes definirem por quanto tempo vai ser? Se quiser alugar por um mês. Na própria lei do inquilinato tem lá um prazo de locação. Eu não estou me recordando agora, porque a gente praticamente não usa, ninguém faz uso desse prazo do contrato. Salvo engano, não sei se são 5 anos, é uma coisa assim. Mas, normalmente, né, todo mundo faz o contrato por tempo determinado. Né? Normalmente por um ano, 2. A prática geralmente são 12 meses, 1 ano. Sim. A prática, certo? E existe aqueles contratos temporários de temporada, que também é permitido, né? Que é no máximo até 90 dias, que tem previsão também na lei do inquilinato. Mas, geralmente, os contratos desses de aluguel residencial ou comercial, o pessoal geralmente faz de 1 ano, 2 anos. É muito comum. Quando é comercial, quando é um prédio, né, maior, uma empresa consolidada, geralmente os contratos variam em torno de 5 a 10 anos. Os contratos que eu faço, experiência própria, a média que eu estou fazendo, aqui na cidade de Salgueiro, né, empresas grandes, é 5, 10 anos de contrato. No comercial, né? Comercial. Até porque isso é uma estratégia comercial, os clientes se acostumarem com um local onde o estabelecimento empresarial funciona. A gente vai chegar mais para falar mais do empresarial, mas ainda dentro da esfera do residencial, da casa, né? Eu tenho uma casa para alugar. E aí, doutor Rafael, eu posso, no contrato, estabelecer multas caso esse contrato seja descumprido. Por exemplo, tem que pagar em dia, a pessoa não paga em dia, atrasou 2 meses. Eu posso estabelecer uma multa? Tem que pagar IPTU, a pessoa não pagou. A pessoa se responsabiliza o locatário, né, o inquilino, se responsabiliza por questões estruturais e ele está deixando a casa se deteriorar. Eu posso cobrar estabelecer multas num contrato ali? Sim, o contrato é importante, muito importante por conta disso, porque ali são as regras daquela relação entre as duas pessoas, entre as duas partes. E aí nesse contrato, se o inquilino, a obrigação do inquilino é o quê? Pagar o aluguel, né? E a obrigação do locador é disponibilizar o imóvel para ele usar, né? Sem ser atormentado ali por ninguém.
E se há um descumprimento por uma das partes, né, existe a previsão de multa. Então, geralmente, todo contrato existe essa previsão de multa. Multa por atraso, e geralmente a multa por atraso a gente coloca ali 2% ou até 5% de multa mais juros, né? Como todo boleto você tem, toda compra que você faz no comércio, se você atrasar, tem ali aquela aplicação de multa, a conta de energia. Se você atrasou a conta de energia, você pagar fora do dia, vai ter a aplicação de multa, mais os juros, né, a correção do dia. Então, no contrato a mesma coisa. E tem a outra multa que a gente fala, né, que é aquela por descumprimento contratual. Tem a multa pelo atraso, que é uma. Atraso do pagamento. Isso. E a multa por descumprimento de cláusulas contratuais, que é outra. Pode ter as duas no contrato? Sim. A gente geralmente coloca as duas, né? Que aí essa multa, a outra por descumprimento de cláusulas contratuais é mais pesada. Aquela, por exemplo, se o inquilino deixar o imóvel, rescindir o contrato antes do tempo, ou mesmo o locador solicitar o imóvel antes do prazo do contrato. Então fixou por 12 meses ali. O inquilino tem aquela história, né? Antigamente tem uma história de dizer o cara anoiteceu e não amanheceu. Sim, na casa, né? O inquilino mal intencionado, ele de madrugada pegava suas coisas e ia embora ali. Só que tinha um contrato de 1 ano e isso aconteceu antes de acabar esse contrato de 1 ano. Ele está devendo, então, essa multa, além dos aluguéis. Isso. Geralmente, eu vejo muito o pessoal colocar tipo, 2 aluguéis, 3 aluguéis como multa, mas a lei do inquilinato, ela estabelece qual é o tipo de multa. Né? A multa deve ser proporcional ao prazo do contrato. Você pode estimular a 3 aluguéis, mas esses 3 aluguéis vai ser feito um cálculo com base no prazo do contrato. Contrato de 12 meses, 3 aluguéis estaria dentro da normalidade. Você multiplica pelo prazo do contrato, divide pelo tempo que ele teria ainda a cumprir o contrato. É mais ou menos esse o cálculo, entendeu? Entendi. Então, não é só pagar, por exemplo, o aluguel é R$1.000. Ele saiu, vai ser R$3.000, 3 aluguéis, vai ser R$3.000 a multa. Não, é feito um cálculo. Muita gente pensa que é assim, que você paga, tá 3 aluguéis lá, vai ser os 3 aluguéis. Não, vai ser proporcional ao prazo do contrato. Entendi. Então já é um pouquinho mais complicado, né? Eu sempre reviso antes de cobrar, porque é uma formulazinha. É uma fórmula. É muito comum, inclusive, a gente encontrar esse tipo de multa naqueles formulários de papelaria. Sim. Contratos de aluguel de formulário de papelaria. Aqueles formulários têm validade, doutor Rafael? Tem sim. Né? São assinados. Agora, logicamente, vai respeitar a lei do inquilinato. Mas, provavelmente, eu creio que aqueles contratos, né, são prontos, né, pré-estabelecidos já, ele é feito com base na lei do inquilinato. E para fazer esse contrato não precisa de advogado, né? Pode ser, qualquer pessoa. Agora é importante que, para ter uma validade maior, que se reconheça a firma de ambas as partes e coloque 2 testemunhas, porque o Código de Processo Civil, para a questão de validade do documento, né, de um contrato, é importante ter as testemunhas. A gente vai chegar nessa questão do registro no cartório desse contrato, até para a questão de direito de preferência, essas coisas. A gente vai chegar lá, mas ainda nessa questão do descumprimento. Então, beleza, eu estou em um inquilino que não está me pagando aluguel. O cara já está 3 meses lá, não está me pagando aluguel. Existe uma percepção errônea de que esse inquilino, depois de notificado, ele ainda teria direito a ficar ali na casa sem pagar aluguel durante mais 3 meses. Isso é verdade ou é mito? Não. Quando chega nessa... Como é que se diz? Quando chega nesse momento, né? O inquilino querer pedir, do locador querer pedir a casa de volta. Sim, ele está em atraso. Está em atraso, o cara não está pagando aluguel, já está 3 meses atrasado. O locador quer a casa de volta. Não, mas está dentro do prazo ainda do contrato. Dentro do prazo do contrato. E aí ele tem que fazer a denúncia do contrato. Sim. Que é a denúncia cheia, que chama. Como é essa denúncia? Ele notifica, vai ter que notificar formalmente. Hoje a gente utiliza até o WhatsApp como forma de já é aceito, né? Mas você pode fazer por carta registrada. Eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp ao inquilino. Eu estou te avisando que eu não quero mais dar continuidade ao contrato porque você está atrasado. Essa mensagem ela serve... São 3 meses de atraso, se não tiver calção. Sim. Porque tem isso. Se tiver calção, você utiliza ali a calção para quitar. Mas se não tiver calção, você pode notificar de que ele está em atraso e que já pode entrar a ajuizar até a ação de despejo. Tem que ter essa notificação prévia. A notificação. Você tem que ter...
quando chegar na justiça, demonstrar que notificou, né, que fez a denúncia do contrato. Seria ali meio que uma rescisão por justa causa do mais ou menos locação, isso, né? isso, mais ou menos isso. E aí essa mensagem do WhatsApp é válida, o juiz tem aceitado? Sim, tem aceitado. Aqui as ações que a gente tem entrado, infelizmente a gente tem muitas ações de despejo, temos muito, inclusive tem um para cumprimento amanhã. Ia ser hoje, né? mas aí como a gente sempre tenta conversa com os oficiais, aí eu conversei com a inquilina, ela vai sair para não ter que chamar a polícia, sai por bem ou por mal, né? Quando o juiz manda sair. Já teve o despejo, já teve a ordem de despejo, ela teve 30 dias, o juiz concedeu 30 dias, passou o prazo de 30 dias, ela não saiu, e aí a gente solicitou novamente a força, e aí o juiz deferiu. Então, tem que sair. Se não sair, a polícia vai lá e tem que tirar tudo desse inquilino, entendeu? E para você ajuizar a ação, você tem que fazer a caução. Ainda tem isso, né? A lei prevê, o que é essa caução? A lei prevê, se você, proprietário, né, quer o seu imóvel de volta, o inquilino não está pagando, você tem que fazer a caução de 3 meses do aluguel. Pra além garantir. De não receber, tem que depositar numa conta. Tem que depositar 3 meses. Porque assim, se existe a lei é porque já aconteceu, né? Se existe a norma é porque alguém já fez. Para dar uma garantia também ao inquilino de que o proprietário não está com má fé, não quer tirar ele, né? Então, tem outro lado da história, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Às vezes, o inquilino está atrasado, mas por que será? Porque tem que ouvir, né? Será que esse inquilino não tem um crédito ali, está querendo compensar? Então, assim, tem que ouvir sempre o outro lado. A caução é justamente para garantir isso. Para garantir que não está sendo meio que injusta aquela ação de despejo. E aí, se tiver ok, beleza. Ao final do processo, esse valor é restituído ao proprietário que entrou com a ação. Entendi. Aí vem corrigido, é depositado numa conta judicial, é corrigido, recebe corrigido, devidamente corrigido. Fica guardadinho lá, né? O que acontece muito é que, assim, em algumas, muito não, mas acontece com uma certa frequência, em que em algumas situações de concretização do despejo, a gente sentia ali que a pessoa realmente chegou àquele ponto porque estava numa crise, porque, de fato, perdeu o emprego, não está conseguindo pagar. Isso é motivo para o juiz não determinar o despejo, assim, eu perdi o emprego, não estou conseguindo pagar, estou numa crise. E não estou conseguindo nem pagar o aluguel. Você conhece algum caso em que o juiz já se compadeceu disso? Não, porque a lei é clara, né? Houve o atraso, independente do motivo do atraso, é passível de despejo. Logicamente, as exceções, né, daqueles casos em que, quando não é atraso, quando há rescisão do contrato antes do tempo, em que é possível, quando é transferência em relação ao trabalho, né, a pessoa vai se mudar porque foi transferida para outra cidade, ou, sei lá, o imóvel caiu, tá impossível de residir no imóvel por questões estruturais, há risco de desabamento. Então, aquelas causas, né, de força maior, né, aí sim, nesses casos é possível rescindir o contrato sem aplicação de multa. Então, agora a questão do despejo, porque por falta de pagamento não há a questão da justificativa por crise financeira, não. É meio que aquele entendimento da pensão alimentícia, né? Às vezes o pai não paga a pensão e chega lá dizendo porque perdeu o emprego, não tem como pagar, o juiz não vai aceitar isso. Houve até na pandemia, houve uma relativização da norma, que aí se suspendeu os despejos por um período por conta da crise que o mundo estava vivendo, né? Mas foi só isso. Situação excepcionalíssima, né? Deixa eu mandar um abraço para a Andresa Machielli, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Andresa, obrigado. Ela disse que demorou, mas chegou, e ela está perguntando: se um inquilino deixa água e luz, deixa de pagar, né? Água e luz, e estiver apenas com o contrato assinado, eu posso passar o débito para ele? Porque assim, normalmente, o ideal seria que eu tenha um imóvel, eu aluguei para uma pessoa, que eu procure as concessionárias de energia e de água para passar aquele débito para o inquilino. Mas pelo que eu entendi aqui, a Machielli disse que não passou para o nome do inquilino e aí o débito ficou lá. Como é que fica essa situação? Comum. E é o que a gente coloca nos nossos contratos, quando é uma das coisas que é obrigação, que a gente coloca, tem que estar no contrato.
que é justamente a obrigação do inquilino, ao adentrar no imóvel, a primeira coisa que ele vai fazer é ir na CELP, na energia, solicitar a transferência da titularidade da energia para o nome dele. Daí a importância do contrato, né? Porque Isso. se for de boca, a sem concessionária contrato não consegue. Não consegue. Nem na Compesa, nem na CELP. Então, os dois, tanto água quanto fornecimento de energia, tem que passar. E a gente coloca isso no contrato para obrigar. Sendo descumprimento, aplicação de multa. A gente coloca multa por descumprimento de cláusula contratual, se ele não fizer. Por quê? Porque vai gerar um débito aí no nome do proprietário, se ele não passar. E aí acontece isso que aconteceu com ela. Ela não se resguardou disso, hoje está com débito, a única saída que ela tem é entrar com ação de cobrança e demonstrar que aquele débito ali não é dela, mas não é contra, ela não vai entrar contra a concessionária, é contra o inquilino. Tem que pagar o débito para limpar o nome. Ela vai ter que pagar o débito para limpar o nome. Depois porque a concessionária não tem nada a ver. Mas o locador, ele consegue, com o contrato, ir até uma concessionária Consegue. E o próprio locador Consegue. transferir? Se o inquilino não fizer, o locador consegue fazer essa transferência com o contrato reconhecido firma. A Compesa exige reconhecimento de firma. Já a CELP é mais branda com relação a isso, não exige. Mas é importante que esteja assim reconhecido firma o contrato. Tá, Maquiela, ela está dizendo aqui que no ato não passou e ficou no prejuízo, né? Ela pode cobrar judicialmente. Aí ela vai entrar com ação contra o inquilino. E às vezes nem compensa, né? Às vezes porque... mas pronto, para não ter custo, ela vai no Sejusc que faz uma reclamação. Exato. Que aí não precisa de advogado e tenta resolver amigavelmente lá pelo Sejusc. Só precisa de quê? Levar o endereço do inquilino, né? O novo endereço, as contato. E aí vai ser marcada uma audiência para tentar resolver aquilo. Agora é só uma tentativa de conciliação. Não passa disso, né? Não Sejusc. Entendi. O PROCON não é o lugar para resolver essas coisas, né? Porque não é relação de consumo. Não é relação de consumo. Então o Sejusc Maquiela, você chegou depois, a gente falava aqui no começo sobre contrato verbal, não tem um contrato escrito. O locador ele vai aprendendo, apanhando ali, ele vai aprendendo, né? Então nos próximos já se resguarda, já faz o contrato, para não acontecer isso. Até para que você tenha documentos para que você consiga solucionar essa situação aí no teu imóvel. Doutor Rafael, vamos lá. Então, como é que se procede o despejo, né? O juiz, você tá com o inquilino ali que está causando problema, às vezes está perturbando o sossego da vizinhança, às vezes está deteriorando o imóvel, às vezes não está pagando o aluguel. Tem alguma forma de proceder esse despejo sem ser por uma ordem de um juiz? Não. Aí você estaria utilizando invadindo o imóvel assim, o seu imóvel, mas que está na posse de outra pessoa, você estaria invadindo uma residência, né? Invasão de residência, né? O nome domicílio. Invasão de domicílio, seria invasão de domicílio. E ainda tem aquele crime do exercício arbitrário das próprias razões, né? Que é fazer justiça com as próprias razões. Estaria incorrendo em 2 crimes aí, no mínimo, né? Então, fora ameaça. Que bom, o cara fora ameaça. Tá levando no calote, tá no prejuízo, mas ele não pode ir lá resolver sozinho. Não, trocar fechadura. Antigamente aqui no Nordeste, pelo menos aqui na região, tinha o costume de esperava-se o inquilino sair da casa. E aí jogava um caminhão de terra na porta. Ou destelhava a casa. Isso aí nunca vi, não. Da minha época, não. Tinha isso aí. O locador ia lá e destelhava a casa para que... Eu já ouvi muitas histórias nesse sentido. Meu avô era locador e tem uma história do meu avô. Mandou lá, o inquilino não pagou. Saiu, ele foi lá e destelhou a casa. Né? O inquilino fica sem teto. Mas é claro que isso é um absurdo, não pode fazer isso. Tem que ser por uma ordem judicial. Vamos falar da venda desse imóvel, né? O inquilino está morando no imóvel e o locador resolve vender esse imóvel. Vai chegar um novo locador, então. Esse novo locador ele pode pedir a casa, dizer olha, agora o imóvel é meu, desocupe. Não, na verdade, existe a questão do direito de preferência, né? Antes do proprietário vender, ele tem por obrigação legal oferecer ao inquilino. Oferecer aquele imóvel, saber se o inquilino quer comprar aquele imóvel. Se ele não quiser, aí o novo proprietário ele vai ter o contrato não vai não é transferido para o novo proprietário. Na verdade, existem cláusulas, né? Tem que ver com você pode colocar isso em cláusula, assim, a questão da sucessão do contrato em caso de venda, isso tudo pode estar previsto no contrato. Depende do contrato. Se tiver previsão no contrato, ok. O novo inquilino, o novo proprietário ficaria ali
assumindo o contrato do antigo proprietário. E se esse direito de preferência para quem está na casa, ou ao mesmo ponto comercial, ele não é garantido? O locador ele vende para um terceiro o imóvel sem dar o direito de preferência. O que pode acontecer nessa situação? Pode ser anulada a venda. Anulada? Pode ser anulada. Então o próprio inquilino pode pedir essa anulação? Pode. Tem casos de... Aqui, na verdade, eu nunca tive um processo desse, mas eu já vi, né, jurisprudência, já vi decisões em que casos grandes, de imóveis comerciais bem valorizados, que existe uma questão econômica, um valor econômico ali na questão do ponto comercial, é estratégico, né? É estratégico para a empresa e não ser vendido para outra pessoa e eles entrarem para anular aquela venda porque eles queriam aquele imóvel. É possível. Ou perdas e danos também, né? Pode gerar uma perda e dano ali nesse não respeito a direito de preferência e vier uma perda e dano ali, que pode ser o juiz não anular a venda, porque às vezes o terceiro lá está de boa fé, mas esse terceiro que está comprando, ele deveria também verificar se tem locatário lá, né? Tomar os devidos cuidados, né? Isso. Mas é algo que precisa... E eu sei que no direito de preferência a lei fala uma coisa e a jurisprudência flexibiliza. Mas esse direito de preferência ele só pode ser reivindicado segundo a lei se o contrato estiver registrado no cartório, na matrícula do imóvel. Mas na prática isso não acontece, né? Ninguém faz. Porque a lei do inquilinato ela diz, olha, quando você fechar um contrato de locação, você tem que ir lá no cartório e registrar na matrícula do imóvel que tem um contrato. É porque é caro, né? É caro. É caro. Eu creio que, assim, não tenho muita noção de valor, mas hoje provavelmente é com base aí no valor do contrato, o valor do imóvel, deve ser... Para fazer esse registro certamente lá, né? Deve ser mais de R$500 um registro desse. O ideal seria estar lá registrado, porque vai estar tudo certinho conforme a lei, mas aí o judiciário está flexibilizando isso, né? Ele sabe que não é a prática. Sim. Então, às vezes, esse direito de preferência ele pode ser exigido, mesmo que não esteja registrado lá no cartório. Porque qual é a finalidade de se registrar na matrícula do cartório? Uma pessoa que vier comprar aquele imóvel, ao fazer a transferência, ele já vai saber que existe um inquilino ali, tem um contrato ali vinculado àquele imóvel. O Vitor Rodrigues está falando o seguinte aqui. Em caso de sublocação sem permissão do locador, como proceder? Casos também de rescisão contratual. Se tiver... Geralmente no contrato a gente coloca vedando a sublocação do imóvel. Explica o que é sublocação. É o caso de você alugar um imóvel para uma pessoa e aquela pessoa sublocar, alugar para outra pessoa sem você saber, né? Alugar o teu imóvel. Isso é comum também. Pode ser total ou parcial, né? Aconteceu agora, recente, com um cliente nosso, que a gente fez o contrato com uma empresa e o proprietário dessa empresa sublocou sem nos avisar. Inclusive tinha cláusulas no nosso contrato de vedação de sublocação. Aí esse é um motivo para aplicação de multa, de rescisão. Mas aí o Vitor teria que, então, no caso, procurar o judiciário, obviamente, né? Para rescindir esse contrato. Para rescindir o contrato. Aí vale aquilo que a gente comentou, né? Ele notifica de que o contrato está sendo rescindido por sublocação não autorizada. E aí depois entra com a ação de rescisão com despejo. A auxiliadora Marins está aqui também, dizendo: bom dia, cheguei atrasada, mas deu tempo. Tem um final de semana abençoado por Deus. Para a senhora também, tá, dona auxiliadora? Obrigado por estar aqui. Um abraço para a senhora. A auxiliadora é a mãe da Maria Antônia aqui, que está com a gente. Ela sempre está aqui com a gente abençoando. Então, quando ela não aparece para abençoar, a gente sente falta aqui. Obrigado, tá, dona auxiliadora? Doutor Rafael, o que tem assim de diferente que a gente pode destacar entre uma locação de uma casa, de um imóvel residencial, e uma locação comercial? Por que tem essa diferenciação aí na lei? A questão da locação comercial, né, você está lidando aí com a questão do valor econômico, né, de comércio, então é bem mais criterioso o contrato, tem que ser bem mais criterioso, porque envolve justamente isso, a questão da estratégia do comércio, muitas vezes, né, e aí aquele ponto que funcionou, vou citar um exemplo aqui, as Casas Bahia, né, uma grande loja, ali todo mundo sabe que funciona a Casa Bahia, aí vem outro aí a Casa Bahia saiu, né? Aí vem uma outra loja e coloca um valor maior do aluguel, sei lá,
Que outra loja aí grande? A Magazine Luiza, por exemplo, que é aquele ponto e oferta ao proprietário um valor maior do que as Casas Bahia quer pagar. E aí o proprietário aceita. Então, assim, para resguardar essa questão do comercial, porque ali é um ponto estratégico, né? Então, para resguardar a questão comercial, existe essa diferenciação na questão dos contratos. Inclusive, um capítulo específico na lei sobre isso. Né? Que até a questão do fundo de reserva, que fala fundo de reserva comercial, Sim. Tem que ser respeitado. É aquela história de... Imagina ali tem um açougue naquele imóvel, aí as pessoas estão acostumadas a ir para aquele açougue, comprar naquele lugar, e do dia para a noite aquele açougue sai, não pode vir uma outra pessoa que não tem nada a ver e colocar um açougue ali, né? Isso seria justamente. Se de fato, um exemplo, se o proprietário, por exemplo, ele vê que o negócio está dando certo, ele não, pede o prédio de volta e vou botar um açougue, não pode. Eu mesmo vou botar um açougue ali, ou vou alugar para alguém que está me pagando mais. Não pode. Certo? A não ser que assim que a empresa que está ali, o açougue, fechou, faliu, ou saiu por conta própria, porque não queria mais explorar a atividade. Nesse caso é possível. Uhum. Mas no caso do proprietário solicitar para ele mesmo botar ou para alugar para outro empreendimento no mesmo ramo, né? Aí não pode. Inclusive o lesado, o inquilino lesado que teve o imóvel solicitado, ele pode entrar com uma ação específica solicitando o desfazimento desse contrato e permanecer a renovação do contrato, a renovação contratual. Porque vai muito mais além de estar ali, né? Tem toda a estratégia comercial. O que é protegido aí é justamente a questão do comércio. Sim, da empresa, a proteção da empresa em si, né? Aí a Andresa está falando o seguinte, ó, no caso de sublocação, divide o imóvel e loca a outra pessoa. Pode? O locador tem um imóvel, ele pode dividir para alugar para dois? Pode. Pode, né? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Isso não seria sublocação, seria uma locação direta, né? Locação direta, ele está alugando direto. Ele dividiu o prédio, aí o problema talvez que possa surgir é só com relação à prefeitura, com relação ao alvará. Tipo, se for comercial, os inquilinos terão dificuldade em conseguir um alvará, porque vai ter que regularizar essa questão na prefeitura. Deixa eu jogar uma situação aqui para você solucionar. Imagina que a gente tem... É muito comum edifício, né? Moradias conjuntas. De repente, o meu vizinho, ele aluga o apartamento a pessoas que são perturbadoras, né? Então, naquela relação ali, a gente tem um locador e um locatário. O locatário está usando drogas, fazendo barulho naquele imóvel. Eu que sou vizinho, eu posso fazer alguma coisa para acabar com esse contrato de locação? Ou para tirar esse rapaz do... Talvez não fosse uma causa de direito do inquilinato, mas de direito condominial isso. Né? Mas eu posso fazer alguma coisa para me livrar daquele vizinho ali que chegou agora e está perturbando o ambiente? Sim, eu creio que sim, que é possível, porque ele está perturbando a ordem, né? E se for o condomínio, justamente, vai ter as normas do condomínio. Se ele está infringindo normas do condomínio, é motivo para rescisão, sim, do contrato dele. Então ele, como um terceiro interessado ali, ele poderia reivindicar providência. Reivindicar, né? Sim. Isso é comum hoje, tá cada vez mais comum por causa de prédios residenciais, né? E cada unidade vai ter seu contrato individual de locação, mas aí existe a norma geral do condomínio. Né? E aí a norma geral, nesses casos, vai prevalecer sobre a individual. Né? Porque o coletivo, nesses casos, é mais importante, né? Sim, com certeza. Doutor Rafael, a gente está direcionando aqui já para o final, o tempo voa, né? Tá vendo? Eu falei, ó, a gente traz os convidados aqui, eles trazem um monte de anotação e nunca olha, porque a gente vai conversando. Eu esqueci as minhas. A gente vai conversando e a coisa flui aqui, o tempo voa. Mas, para a gente finalizar, tá muito comum hoje em dia essa locação de imóveis por aplicativo, né? Tipo o Airbnb e outros aí. Às vezes eu quero passar 10 dias numa cidade, não quero ir para um hotel, eu faço um contrato por um aplicativo. Aqui não é um contrato de locação também? É como se fosse uma locação normal? Justamente. É um contrato que é intermediado por um aplicativo, né? Por um terceiro, por uma empresa que faz essa intermediação. Mas sim, é um contrato de locação temporária, né? Por temporada. Assim, por temporada. Então ali tem todos os direitos e obrigações. Tem todos os direitos e obrigações e é muito seguro, né? Pelo menos o Airbnb
ele é seguro porque tem um seguro pro locador, caso haja alguma avaria no teu imóvel, existe um seguro previsto lá na plataforma que o recebe. Então, assim, eles não permitem a conversação direta, tipo, você passar o número do telefone no próprio aplicativo. Se você tentar passar o número do telefone, é bloqueado, porque justamente para evitar fraudes, porque hoje em dia tem muita fraude. Sim. Então é tudo muito seguro a plataforma, né, o Airbnb. E é um contrato de locação. É um contrato de locação, A Maquiela tá falando que 1 hora é pouco, a gente tem que ficar 2 horas aqui. Ainda nessa questão do Airbnb, e vai entrar naquele conflito. A gente tá tendo uma briga aquecida no judiciário, que eu tenho um imóvel, um apartamento em um prédio, e o condomínio resolve que naquele prédio não pode fazer esse tipo de contrato de locação. E aí a gente tá tendo uma briga no judiciário intensa, né? Porque eu tenho o meu imóvel, eu não posso alugar. Não posso alugar, é aquela situação, porque essa questão por temporada, muitas vezes você não sabe quem vai lá. Quem vai, né? Porque, diferentemente do contrato de locação normal, geralmente vocês pedem referência, né? Tem aquela segurança jurídica maior do registro do contrato. E nesses de temporada é muito comum também ter muita dor de cabeça. Você vê na internet vários vídeos aí, pessoal que destrói imóvel, que bebedeira, muita zoada, festa, e isso causa incômodo. No prédio lá da minha tia lá em Salvador, o prédio praticamente 90% são idosos. E aí fica próximo ao circuito do carnaval. Você imagina, aí na época de carnaval... O pessoal vem pra farrar, vem pra folia, vem pra beber. Vai incomodar os idosos, né? Então é por isso que esse resguardo proíbe. Eu tenho um terreno no condomínio lá em Petrolina e lá também já proibiram a locação dos imóveis. Agora são imóveis grandes, né? Casas grandes. Mas lá já não é permitido a locação de Airbnb, de sublocação. Não sublocação não, por temporada, né? Por temporada. É uma realidade que a tecnologia traz pra gente, né? Vem trazendo novos contratos, a gente tem que ir se adequando. Doutor Rafael, eu quero te agradecer, a gente tá chegando aqui ao final. Infelizmente, como a Maquiela falou, deveria ser 2 horas, mas a gente sabe que é corrido, nem todo mundo tá disponível, então a gente entra aqui dentro de 1 hora, trazer o máximo de informações, tirar dúvidas de quem nos acompanha, né? Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Dizer que é uma honra ter você, além de colega de profissão, colega de advocacia, de docência, um amigo não só meu, mas do Dr. Maírton, parceiro do nosso escritório. Então, é uma honra ter você aqui. Para finalizar, você gostaria de dizer... Não, só novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, porque trazendo esse tema importante e que muita gente tinha dúvidas, eu sei que muita gente tem dúvidas, inclusive a gente sempre tem dúvida de alguma coisa, ninguém nunca sabe de tudo, né? E essa conversa aqui amigável, essa conversa prazerosa, né? Descontraída. Obrigado e parabéns pelo programa. Valeu, o Dr. Maírton não pôde participar. Mostra aqui a cadeira do Dr. Maírton. Vamos reclamar, o Dr. Maírton faltou hoje, mas foi por um justo motivo. A gente nessa correria da advocacia, né, Dr. Rafael? Tem uns imprevistos que acontecem e aí o Dr. Maírton teve que sair, mas ele está sempre aqui com a gente às sextas-feiras. Você que nos assistiu ao vivo, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Se você está chegando agora, perdeu, volta, já está disponível no YouTube esse episódio do podcast Roda Valha Advocacia e compartilha com alguém que você sabe que tem um imóvel para alugar, ou está querendo alugar um imóvel, ou está pensando em viajar e alugar aí por aplicativo o seu imóvel, para evitar dor de cabeça, para saber o que é obrigação, o que não é, porque quando tá aquela história, o combinado não sai caro, né? É quando tá aquela história de boca ali, verbal, aí a coisa pode desandar. E normalmente desanda. Então, compartilhe esse episódio e aproveita e já se inscreve no nosso perfil no Instagram, Roda Valha Advocacia, e no nosso canal do YouTube, Roda Valha Advocacia, se programando aí para toda sexta-feira, tá com a gente aqui ao vivo para debater sobre um tema que vai te ajudar ou ajudar alguém que você conheça, tá? Então, tchau, tchau, até o próximo episódio do podcast Roda Valha Advocacia. Sou Everaldo Rodovalho, sou o mais novo advogado e estagiário, e agora como advogado. Tenho como missão fazer com que os clientes possam chegar até a justiça e atingir seus direitos. Olá, meu nome é Letícia Vieira, sou advogada, faço parte do time Roda Valha Advocacia. Estou nesse time há um pouco mais de 2 anos e a minha missão
é fazer com que as pessoas alcancem o seu direito e a busca pela igualdade. Meu nome é Maírton Rodovalho, sou advogado no escritório Rodovalho Advocacia. Desde criança sempre tive o sonho de atuar no direito, especificamente como advogado. Desde 2016 eu realizei esse sonho de estar na advocacia. Sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário, mestre em direito das empresas e dos negócios, professor universitário e também professor de pós-graduação. Sou autor de livro, pesquisador, e meu objetivo é lutar pelo melhor direito dos clientes. Olá, meu nome é Sheila, sou advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário. Ingressei no escritório quando ainda era João Paulo Rodovalho Advocacia no ano de 2015. Estava no terceiro período da faculdade e em 2020 comecei a atuar como advogada. São quase 9 anos nesse time. Conheci o direito previdenciário e me apaixonei por essa área. Me orgulho demais em poder, através do meu trabalho, contribuir para uma vida mais digna para as pessoas. Sou João Paulo Rodovalho, sou advogado há 14 anos e advogar para mim é um sonho de infância que se realizou. Eu desde criança quis ser um advogado como eu sou hoje, advogado previdenciarista, também atuando em outras áreas, mas com foco sempre de ajudar as pessoas, os necessitados, as pessoas injustiçadas. Eu sou doutor em Direito Privado, mestre em Direito da Empresa, dos Negócios, especialista em Processo e Direito Previdenciário, também sou professor universitário, professor de cursos online. Tudo isso gira em torno de um sentimento só, que é um sentimento de justiça, é um sentimento de fazer com que as pessoas que me procuram tenham um resultado satisfatório, tenham um resultado que mude a sua vida. Minha missão é exatamente essa, mudar a vida das pessoas através da advocacia, com muita seriedade, com muito compromisso, me colocando no lugar delas e dando o meu melhor para que o resultado aconteça de uma forma que consiga mudar de fato a vida dessas pessoas.